Respiração bilateral nas águas abertas. Precisa ou não? Tudo bem? Eu sou o treinador Mário Larino da equipe Eu Treino e vim trazer para você justamente um vídeo falando sobre essa situação. Se é necessário ou não, se é importante respirar para os dois lados, ou basta você apenas respirar para um lado e de vez em quando dar uma respiradinha para o outro lado. Então, essa foi a dúvida do Pedro Castorinho, um atleta nosso de 69 anos, que começou a treinar com a gente no início desse ano e não sabia nadar, assistindo aos meus vídeos na internet, ele aprendeu a nadar e indo aplicar todos os dias. Quando foi treinar comigo, ele me contou: Mário, eu não tinha tempo, eu era piloto, vivia viajando, e meu sonho era nadar. Eu assistia seus vídeos e vinha e aplicava. Assistia seus vídeos, vinha e aplicava e aprendi a nadar à distância. Olha que bacana. E aí o Pedro perguntou assim: Mário, não é preciso respirar para os dois lados? Eu falei: é preciso sim. Ele: porque eu percebi isso com a dificuldade dessa semana, porque a gente tem pego muito vento, né, durante as semanas, e com isso ele sentiu essa necessidade. Só que aí eu estava explicando para ele o seguinte: eu queria te explicar também, trazer uma reflexão com você e trazer uma solução para você, mostrar outra situação que é muito importante na respiração. Quando a gente está nadando somente em piscinas, que a grande maioria das pessoas que nadam, que treinam para triatlon, para águas abertas, elas treinam somente em piscina. E de vez em quando elas vão para o mar, vão para uma lagoa, para um rio, né, para um açude, para tentar fazer uma vivência, uma experiência de natação em águas abertas. Só que na piscina o ambiente é sempre controlado. Vamos imaginar aqui duas situações, tá? Uma, dois atletas, vamos imaginar um clone. E esse clone, ele vai ser treinado, um dos clones vai ser treinado na piscina e outro clone vai ser treinado no mar ou em situação de águas abertas. Digamos que os dois se fizessem o mesmo exercício repetidas vezes durante 365 dias. Qual você acha que teria mais benefícios nos treinamentos e um treinamento mais avançado? Seria o da piscina ou o que treina somente em águas abertas? É claro que é o que treina somente águas abertas. Por quê? Por mais que o treinamento seja exatamente a mesma coisa, vamos dar um exemplo aqui, que fosse aquecer 400 metros e fazer 10 de 100 com palmar, e mais 10 de 100 com palmar somente na braçada. Vamos dar um exemplo que fosse esse treinamento. Todos os dias repetidos durante 365 dias. Na piscina vai ser sempre exatamente a mesma coisa, porque é um ambiente controlado, entende? É claro que na piscina você vai ter um dia que está mais frio, vai ter um dia que de repente está chovendo, um dia que está sol, um dia que talvez o treinador esteja ali mais animado um pouco e botando mais pressão. Talvez tenha um dia que o colega esteja nadando do seu lado, um dia a raia vai estar em 50, outro dia em 25. Ponto, é só isso. No mar, não. Nas águas abertas, não. Você tem vento a favor, contra, dependendo da situação, vai te jogar para um lado para o outro. Você tem as correntes que vão variar, você tem as ondulações que vão variar, você tem a temperatura da água que pode variar de um ponto para o outro. Então tem uma série de outros fatores. Você não tem a borda para segurar ali para descansar e você também não coloca o pé no chão. Então você tem que parar para descansar e flutuar o tempo todo, entende? Então naturalmente você tem mais estímulos, tem mais demanda. O seu corpo vai ficar muito mais bem preparado se você treinar mais em águas abertas, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando se treina em piscina, é muito simples fazer qualquer exercício e aplicar na hora da piscina. Só que quando você vai para as águas abertas, vai transferir isso que você aprendeu, isso que você desenvolveu na piscina, nem sempre isso vai funcionar muito bem. A verdade é essa. É como se fosse assim, dia de treino na piscina e dia de jogo é no mar. Ferrou. Nunca é igual, entende? Treino é treino, jogo é jogo, não tem essa frase? É como se fosse isso. Claro que eu não estou menosprezando o treinamento de piscina, longe de mim. Não é isso. Mas só para você entender que existem mais demandas no mar, né, nas águas abertas, seja lá qual for, mas especialmente no mar, do que na piscina, tá? Agora vamos voltar aqui para a questão da respiração. Quando você vai respirar, existem algumas coisas que precisam ser feitas para você, quando você estiver nadando, para você respirar de forma eficiente, continuar nadando de forma eficiente. Uma delas é o ponto de apoio. Não adianta simplesmente virar o rosto e respirar de qualquer maneira. Você pode fazer, mas provavelmente você vai fazer um esforço gigante. Quando você faz a técnica correta, você desliza melhor, você se desloca melhor, tá? E eu queria te mostrar aqui um atleta nosso, tá vendo o Marcelo Colasso aqui, nesse vídeo? Ele, ele tá aqui, se você reparar, ele tá nadando aqui e quase metade do rosto, ó, quase metade do rosto dele tá dentro da água. Mas aqui ainda não tá muito legal, porque isso aqui foi há um ano atrás, tá bom? Então, há um ano atrás ele foi clicado nadando. Você repara que a palma da mão dele, o cotovelo tá um pouquinho, a palma da mão dele tá um pouquinho para fora, tá vendo? Rotacionando o cotovelo e rotacionando a cabeça do húmero. Tá vendo a palma da mão dele, ó, para fora, quando deveria estar para baixo. Isso causa uma ação no punho.
causa outra ação no cotovelo, causa outra ação no ombro e pode causar mais desgaste e, além disso, pode também é, gerar menos performance, tá bom? Agora vamos reparar o seguinte, imagina a água aqui, uma linha paralela, e repara que o Marcelo está meio que na diagonal, tá vendo? Então o quadril dele está baixo, enfim, isso aqui eu conheço, talvez você não esteja identificando, mas é a gente que treinou o Marcelo um tempão. Passou um ano e olha aqui a diferença. Repara que ele está mais horizontal na água, a palma da mão dele já está voltada para baixo e forçando menos o cotovelo, forçando consequentemente menos o ombro, e o rosto dele está na água, quase todo. Por quê? Porque ele precisa respirar. Para ele respirar agora, ele na verdade precisa fazer menos esforço, entende? E a gente tem que pensar nisso. Eficiência motora, porque quando você está com bastante eficiência, você não vai ter muita dificuldade de respirar, tá? Agora vamos voltar aqui nessa foto dele. Repara aqui o seguinte. Repara que na boca dele, olha para mim aqui agora. Na boca dele, a metade está fora da água. Já estava bom, mas a gente melhorou isso ainda mais. Quando a gente está nadando, você não precisa, primeiramente, tirar a cabeça toda para respirar. Para respirar, não, não. Só metade. Se você mantiver aqui, ó, metade do teu rosto na água, metade fora, ó, você consegue respirar. Pode abrir o bocão que não vai entrar água. Ah, Mário, e se eu beber? Claro que no começo talvez você beba, mas se você fizer da forma correta, você não vai beber. Uma outra coisa que você precisa pensar também é o seguinte: quando você vai respirar e estiver ventando muito, tá? Independente do lado que for, você não precisa abrir o bocão para respirar. Não, só você fazer isso aqui, ó. Pelo cantinho, tá vendo? Se você fizer isso aqui, você vai conseguir puxar o ar, depois vai conseguir expirar e não vai entrar água na sua boca. Olha que maravilha. Entende? Então, são detalhes mínimos. Estar com uma boa postura, bacana, etc. Ok. Estar respirando, né, da forma correta aqui, sem abrir o bocão, é importante também. Beleza. Ok. Agora, por que eu trouxe essa informação para você? Porque tem mais uma situação aqui, talvez você não tenha, sido trabalhado, sido treinado nisso. Normalmente eu não vejo os atletas sendo treinados, infelizmente. Quando a gente está nadando, seja na piscina, seja no mar, imagina que está o teu corpo, tá? Então, quanto mais horizontal você tiver, melhor para você, porque você gasta menos energia. Imagina que a água está aqui, tá bom? Então você tem essa área aqui, ó, essa área de resistência. Se você inclina o teu corpo, quanto mais inclinado tiver seu corpo, maior vai ser a sua área de resistência. Então você vai ter mais atrito, você vai fazer mais esforço, entende? Você vai ter que sustentar teu corpo, só que você não vai ter muito ponto de apoio. Quando você volta para a horizontal, imagina que a água está debaixo de você aqui, te empurrando para cima durante todo o seu corpo. Quando você deita, ela até tenta te empurrar para cima, mas você faz muito esforço para frente. Então, se você estiver sendo empurrado para cima e tiver pouca área aqui, você desliza mais rápido, ok? Só que se você conseguir aumentar essa sua área para frente, você vai ter mais ganho ainda. E aí é que está o grande segredo da respiração, porque quando você está com o braço esticado à sua frente aqui, o que é que acontece? Você está com mais área de apoio, área de contato aqui embaixo. Então você, né, vai lá na frente, pega a água, você tem mais área de deslize, mais área de apoio, ou seja, mais suporte debaixo de você para te levantar, para te manter na superfície, e você consegue respirar mais facilmente. Agora, todo mundo respira mais fácil para um dos lados. Eu, por exemplo, respiro mais fácil para o lado direito. Quando eu vou respirar para o lado esquerdo, eu acabo afundando a mão. Isso é o quê? Ah, Mário, é impossível? Não, isso é treinamento. Só que eu com preguiça eu não faço, não preciso. Entende? Ah, mas Mário, você falou que é importante. Sim, é importante, mas eu não estou competindo. Eu estou nadando, estou fazendo meus treinos, mas não estou preocupado em competir. Então, para mim, é mais confortável fazer só para um dos lados. Não quer dizer que, mesmo treinando dessa forma, se eu for para uma competição, eu não vá ter uma certa vantagem. Vou, mas eu vou fazer muito mais esforço para respirar para o outro lado. Vou gastar muito mais energia para respirar para o outro lado, porque não é uma coisa automática, por exemplo, entende? Se você for dirigir, talvez você dirija na sua profissão aí, para e pensa como é que foi a sua profissão lá no começo, quando você começou a trabalhar nisso que você faz hoje. Talvez tenha tido uma dificuldade enorme, chegava cansado, ou então quando tem alguma nova ferramenta, algum novo método de trabalho, como é que você faz? Você gasta muita energia até você entender, porque o seu cérebro está fazendo novas conexões ali, ele está aprendendo, isso chama neuroplasticidade. E aí o que vai acontecer? Vai gastar mais energia naturalmente para poder aprender. Vai chegar uma hora que vai ficar automático, que você, de olho fechado, você sabe o que está fazendo, entende? Então é isso que você precisa entender. Respirar para os dois lados é importante, sim, mas você precisa trabalhar outras coisas antes para facilitar, porque senão você vai ficar respirando dos dois lados e vai ficar, parece que está quicando na água. Já viu aquelas pessoas que nadam para um lado respiram e quando vão para o outro elas quicam e quicam. Toda vez que você quica, vamos dizer assim, você levanta a cabeça, você abaixa o seu quadril demais e aí você acaba freando e faz esforço novamente. Claro que existem técnicas para isso. Você
compensa com a sua perna, tudo isso, mas é preciso trabalhar primeiro a técnica. Quanto mais técnico você tiver, quanto melhor tiver a sua técnica, menos esforço você vai fazer na água e mais fácil vai ser você fazer qualquer coisa, inclusive respirar para os dois lados. Aí sim, aí você vai conseguir pegar e vai conseguir avançar muito bem. E aí, só para recapitular aqui, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, o que você precisa fazer? Lembra do colasso que eu mostrei para você aqui? Ok, o colasso está aqui, estava na diagonal e está na horizontal. Lembra o seguinte, você precisa não abrir o bocão para respirar, você precisa respirar só pelo cantinho da boca, ou pelo cantinho, seja lá qual for, você não precisa abrir o bocão para poder respirar. Lembra do segundo ponto também, o que você pode fazer, ou deve fazer, deve treinar. Respirar somente com metade do seu rosto na água, metade fora, metade da água. E isso independente do mar mexido ou do mar parado. Aqui, por exemplo, na ondulação aqui que o Wallace está fazendo, você vê que ele está fazendo com o mar até um pouco balançado. E ele está ali de boa, respirando. E aí, terceiro, sempre trabalhar o mais estendido possível, com o braço mais esticado possível, trabalhando ponto de apoio de um lado e do outro. E aí vem outro ponto que é importante, é o rolamento do tronco. Enfim, aí a gente vai ficar discorrendo aqui sobre várias coisas e o vídeo vai ficar gigantesco, tá bom? Então, são esses pontos. Respiração só com o cantinho da boca, trabalhar a respiração somente com metade do rosto fora da água e o ponto de apoio. Se você fizer só essas três coisas, você vai melhorar muito a tua técnica, vai deslizar mais, e aí você vai ficar mais fácil você respirar para um lado e para o outro, porque você vai ter ponto de apoio aqui e ponto de apoio aqui. Vai ter deslize aqui, vai ter deslize aqui. Automaticamente você vai rolar o corpo sem fazer esforço para poder respirar, beleza? E aí eu queria que você me dissesse o seguinte, o que você achou desse vídeo, te ajudou, você já faz isso? Coloca nos comentários aqui, dá só um pontinho, coloca um likezinho, coloca um emoji, porque isso ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.